E aí, meus amigos, saudações rubro-negras. Rapaziada, vamos falar de permanências, Cauã Elias, vendas, SAF, estratégias. Rapaziada, se você acompanha esse canal, eu acho que eu falei isso primeiro no antigo canal. E o Flamengo tem uma janela com esse elenco que tem que aproveitar. Aí, ó, Vene, a ideia do Fla é ser agressivo no mercado para contratar e manter os principais jogadores em 2026. Exatamente. Parabéns ao BAP e ao Boto. É uma estratégia conjunta, né? Eu gosto de ser justo. É exatamente isso aqui mesmo, rapaziada. Eu já vinha comentando. Esse elenco, rapaziada, ele tem uma janela. Obviamente, o Flamengo, às vezes até tem que explicar. Não tô falando que daqui 3, 4 anos o Flamengo não vai estar competitivo. Mas, meus amigos, aonde você vai achar outro Danilo? Outro Alexandro? Outro jeito, Jorginho? Rapaziada, vou falar pra você. Achar outro Jorginho aí, rapaziada. Pro Flamengo achar outro Jorginho vai ter que gastar 40 milhões de euros. Entendeu? E olhe lá. E olhe lá. Rapaziada, hoje, pra você ter noção, hoje o Real Madrid adoraria ter uma versão do Jorginho com 23 anos. O Real Madrid tá faltando um jogador do perfil do Jorginho, obviamente mais jovem, no Real Madrid, rapaziada. No Real Madrid, desde que o Toni Kroos saiu. Então me explica, meus amigos, aonde você vai achar outro Arrascaeta? Há quantos anos a gente tá brigando aí pra ter um reserva do Arrascaeta? Hein? Por isso que eu falo que. Por isso que eu sou muito protetivo ao Pedro. O Pedro é um cara que traz números. Experiência. Onde você vai achar outra experiência de Danilo, Alexandro? Perfil, Pulgar, outro Léo Ortiz. Você acha. Você vê. Um pontas, você acha. Meias atacantes. Agora, meia da qualidade do Arrascaeta. Do nível do Arrascaeta. Você vai achar onde? Dos números dele. Então esse elenco do Flamengo ele tem uma janela que ele pode dominar tudo. E você vai, ao longo dos anos, você vai construindo a transição. Construindo. Por exemplo, o Carrascal. O Carrascal é um cara que eu nem esperava muita coisa em 2025. A partir de 2026 a cobrança é maior. Lino, cobrança é maior. Entendeu? Então esse elenco ele tem uma janela dominante. Uma janela, pronto, dominante. Então o Flamengo tem que aproveitar e explorar essa janela que esse elenco tem. Porque eu acho que daqui 2, 3 anos, eu acho que daqui 1, 2 anos, 2 anos, você já vai ter que fazer uma reformulação um pouco mais pesada. E vai ter algumas saídas dolorosas. Mas enquanto a rapaziada jogar em alto nível, a gente vai aproveitando, né? O Flamengo tá negociando a venda do Vitor Hugo para o Atlético Mineiro, né? Meia tá emprestada, as conversas estão avançadas, receberiam a compensação financeira e manteriam um percentual. É aquela coisa, rapaziada. Pega aí um Pix e... Enfim, rapaziada, pega um Pix, aí se vender lá na frente, ganha outro Pix, né? Ó, o Cruz Azul do México e o West Ham tentaram abrir negociação pelo zagueiro Léo Pereira. No entanto, o Flamengo avisou aos clubes que não vai se desfazer de nenhum titular. A única possibilidade é pagar a multa rescisória. Ou pagar muito acima do valor de mercado. O que eu acho que não vai acontecer. A não ser que você pegue um desesperado aí, entendeu? Se aparecer realmente... Se aparecer alguém querendo pagar muito acima do valor de mercado, mas não aparece. Ó, rapaziada, eu tenho certeza que o Léo Pereira, os caras vão oferecer, sabe quanto eu acho que os caras vão oferecer? 15 de euros, 13 de euros. Não vale a pena você vender, mesmo com a idade avançada, não vale muito a pena. Agora, 25 de euros, 25 milhões de euros, um zagueiro da idade do Léo Pereira. Aí, 20 milhões de euros, é 20 e poucos. 20 e poucos milhões de euros para um zagueiro da qualidade, da idade do Léo Pereira, você pensa. Mas não vai aparecer proposta assim. A realidade é essa. Não aparece. Não aparece. E, obviamente, eu acho que o jogador também não vai se animar pra ir pra Cruz Azul ou West Ham, né, rapaziada? Pelo amor de Deus, né?
Aí, antes de falar aqui, o Flamengo tentou contratar o Zé Lucas, né? Joia do esporte, 5 milhões de euros pelo volante Zé Lucas. É um volante que tem um potencial enorme, tem muito time de fora de olho nele, né? O Barcelona foi um time que deu uma sondada na situação do Zé Lucas e o Flamengo tentou contratar. É uma boa joia. Agora, o esporte quer 15 milhões de euros nele, velho. Não sei se hoje o esporte tem essa moral aí, não. Entendeu? De pegar 15 milhões de euros em um jogador. Rebaixado, devendo, a situação financeira do esporte é crítica. Então, enfim, belezinha? Aí, rapaziada, Cauã Elias, paparazzo rubro-negro, rapaziada. Que não dá mais pra duvidar do porte financeiro do Flamengo. Mas ele chegou lá esse ano por 17 milhões de euros. Tá bem lá, ó. Gol. Entendeu? 2 gols, ou seja, pra um jogador de 19 anos. E o Shakhtar é um time paciente. Cara, vai gastar quanto nele? 30 pra trazer de volta? O Shakhtar vai vender por 30 agora? E, cara, o Shakhtar é um time chato de se negociar também, hein? O Flamengo só arruma time tranquilo pra negociar o Flamengo, hein? Cara, bom jogador, o Cauã Elias. Eu tô escutando lá dos scouts lá que realmente ele tá impressionando. Eu acho que seria um bom atacante jovem, mas, cara, não acho que o Shakhtar vá liberar ele. Eu acho que isso aqui, minha opinião, não vou dar nem muito foco nisso aqui não, porque eu acho que é muito mais esses caça-clique, entendeu? Eu acho que esses caça-clique do querendo engajamento, eu não acho que seja o Cauã Elias. Eu acho que o Flamengo deve ter algum nome aí muito criativo, só que tá com medo de vazar. Entendeu? Só que tá com medo de vazar. Enfim, eu não acho que o Cauã Elias, bom jogador, ótimo potencial, não tá pronto ainda. Foi lá pro Shakhtar pra se desenvolver, ganhar minutagem lá e depois ser revendido pra dentro da Europa. Mas o Shakhtar não vai liberar ele por 30 milhões de euros. O moleque chegou lá agora. Eu acho que isso aqui é daquelas especulações que esses caras fazem pra arrumar um engajamento. Sorry, entendeu? E rapaziada, isso aqui me mandaram, que é a estratégia genial do Flamengo contra as SAFs. Vamos lá reagir aqui. O que a gente está observando hoje, o torcedor do Flamengo, por exemplo, quando olha para o Flamengo disputando o Caio Jorge por 30 milhões, ele acha que o Flamengo simplesmente está inflacionando o mercado, está mostrando seu poder. Não, 30 milhões não é inflacionar o mercado. Não é. 40 seria. 40 seria. Entendeu? Eu acho que é um pouco mais sério. Eu acho que o Flamengo, ele tá mudando o patamar de price maker, de price taker, do cara que assume o preço no mercado por ser o maior, para o formador do preço. Ele estabelecendo um outro patamar. Esse estabelecimento desse outro patamar tem duas frentes, aumentando o custo de contratação de atletas no Brasil inteiro, eleva o patamar, e aumentando os salários. Como uma armadilha para quando o fair play financeiro for implementado. Quando os salários aumentam, os times que contratam jogadores, eles... Eu não acho que é isso aqui não, velho. Aquela coisa, isso aqui tá me parecendo muito aqueles argumentos. Não, isso aqui é o xadrez 4D. Assumem um contrato de 3, 4, às vezes até 5 anos. Imagine então que o Cruzeiro, o Botafogo, qualquer outra SAF, precise continuar capitalizando esse time, porque senão a conta não fecha. Aí tem transfer ban e etc. E o Pedro Lourenço continua colocando dinheiro, os meninos continuam colocando dinheiro, o Texan continua colocando dinheiro. A partir de 2028, só poderão ser gastos 70% do que se arrecada naquilo. Só que o cara tem um contrato de 3 ou 5 anos. Então, o que o Flamengo está fazendo não é só inflacionar o mercado. O Flamengo está criando uma armadilha para as SAFs. Isso está muito evidente, né? A gente um conceito de economia que chama precificação predatória. Então, o exemplo que eu usei foi uma farmácia, chega numa cidade do interior, uma grande rede, e coloca os preços todos abaixo de custo. Quebra todas as farmácias. Quando quebra o mercado, eles sobem o preço. O Flamengo está fazendo o contrário. O Flamengo está subindo os preços de tudo. Exatamente. A estratégia certa é essa. A primeira farmácia que você citou.
loucamente, os clubes vão acompanhar. Então, imagina, o titular do Cruzeiro olha pro terceiro reserva do Flamengo e fala, pô, o salário do terceiro reserva do Flamengo é maior que o meu. Opa, vou lá reclamar. Pedro, não dá, né, cara? Eu sou segundo colocado no campeonato, meu salário é 30% menor, eu quero um aumento. Isso gera um efeito cascata, ele ganha um aumento, o outro jogador vai querer um aumento, todo mundo vai querer um aumento, se não der aumento, gera descontentamento no vestiário. Então os caras normalmente, né, vamos lá rever o seu contrato, aumentam. Isso vai gerar uma necessidade do cara, quando estabelecer-se os 70% em 2028, de falar, cara, eu vou ter que colocar muito mais dinheiro, senão não vai ser 70%, vai ser 90%. Eu vou ter que continuar injetando dinheiro. A brincadeira vai ficar muito mais cara. E aí, tem o seguinte, o cara é bilionário, mas dinheiro não aceita desaforo. Eu acho que o Flamengo está construindo uma armadilha para SAFs e para os outros clubes. Não é uma coisa, jogando 30 milhões aí, porque é louco. Não. Então vamos precificar isso aqui mais alto? Vamos aumentar o seu salário, vamos aumentar o salário de todo mundo, porque eu aguento. Quando o Flamengo, em 2028, tiver uma receita recorrente de 1,8 bilhões, 70% disso ele vai poder gastar no seu clube. E o Cruzeiro vai ter quanto? 400, 700? Vai ser só 70%. Para continuar brincando, ele vai ter que colocar os 300 milhões mais 300 milhões para chegar em 70%. Para mim é o que o Flamengo está fazendo. Eu não acho que seja o Flamengo esteja esbanjando, o Flamengo esteja sendo irresponsável. Eu acho que é uma estratégia corporativa comum no mercado corporativo que o Flamengo está usando. Eu não acho que é muito esse xadrez 4D não, viu, my friend? Entendeu? Não acho não. Até porque está no Brasil, né, velho? Os caras chegar lá em 2027, ó, o fair play financeiro aí, a gente vai ter que colocar daqui pra 2030. Aí fica nisso, entendeu? Eu não acho que é isso, não. O Flamengo tá querendo... Gente, é o Bayern de Munique todinho. O Bayern de Munique fez a mesma coisa. Ia lá, comprava o melhor. Entendeu? Simples. O azar do... Gente, ó, não vamos ser inocentes. O Flamengo hoje chega lá no São Paulo, 10 milhões de euros do Marco Antônio. Leva. Agora, vale 10 milhões de euros? Por quê? Se o Flamengo compra o Marco Antônio por 10 milhões de euros, por que não paga? Porque não vale. Isso é inflacionar o mercado. O preço que o Flamengo deu no Caio Jorge não é inflacionar o mercado, não. É o preço correto dele. É o preço correto hoje. De um atacante jovem, de um mercado de centroavantes 9. Entendeu? É o preço correto. O Internacional vendeu aí o Ricardo Matias por 10 milhões de euros. 10. Caio Jorge é o quê, né? 4 ou 5 vezes melhor do que o Ricardo Matias? Por que não é vendido por 40, 50? Porque o mercado de centroavante tá quente. O mercado tá quente. Você vê, olha o moleque da base aí. Olha o moleque da base que o Fluminense vendeu, Cauã Elias, 17 milhões de euros. O mercado de 9 tá quente. Tamo junto.